Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais esse diálogo sobre a Carta da Terra na Educação. Hoje nós temos a alegria de receber a professora Isabel Petralha. Olá, professora, muito obrigada por atender o nosso convite, por estar aqui conversando conosco. É um prazer, Beth. Obrigada a você pelo convite. A professora Isabel Petralha, ela é professora aqui do programa de pós-graduação em educação da Universidade Metodista, nossa parceira, uma querida amiga. Ela é graduada em pedagogia e em psicologia, com mestrado em educação currículo pela PUC São Paulo, doutorado em educação pela USP e pós-doutorado pelo Centro Edgar Morin, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ela tem mais de 30 anos de experiência em docência no ensino superior e, nos últimos 20 anos, na pós-graduação em educação e administração. Ela assumiu cargos e funções de diretoria, de coordenação em programas de pós-graduação e também diretoria de pesquisa. Ela vem se dedicando especialmente aos temas da educação e complexidade e suas interfaces, aos temas de gestão educacional, complexidade nas organizações de aprendizagem e pensamento complexo. Ela é pesquisadora do Complexos, que é o núcleo de estudos da complexidade da PUC, e também participa de diversas associações. Ela é autora de livros, artigos acadêmicos e é também fundadora, junto com a professora doutora Maria Cândida Moraes, do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin. A professora Isabel participa também do projeto internacional Pacto Mundial de Jovens pelo Clima, ligado à ONU, e ela coordena esse projeto aqui no Brasil. Então, professora Isabel, eu gostaria de começar justamente falando deste projeto. Gostaria que você compartilhasse conosco os objetivos desse projeto, como é que ele está acontecendo nos diferentes países, e contasse um pouco para nós aí a perspectiva dos jovens sobre o clima. Ok, Beth. Obrigada pela apresentação. Então, o Pacto Mundial de Jovens pelo Clima é uma pesquisa internacional que ocorre simultaneamente em 30 países, 29 mais o Brasil. Aqui no Brasil, eu trabalho aqui em São Paulo e temos outros 2 grupos em Curitiba e uma outra cidade do interior do Paraná. Esse projeto de pesquisa vem acontecendo já desde 2014 e tem englobado 141 estabelecimentos educacionais nos diversos países, acolhe quase 300 projetos individuais, entre teses de doutorado, pós-doutorado, mestrado, projetos individuais, e já passaram pelo projeto mais de 5.000 estudantes. Tá? Então, esse projeto tem acontecido anualmente em diversas instituições aqui em São Paulo. Um braço, então, que acontece aqui em São Paulo, que eu chamo de mudanças climáticas na visão de estudantes do ensino médio, a gente tem trabalhado com uma equipe muito pequena, não é, de pesquisadores, sou eu, uma supervisionanda de pós-doc que fez comigo na Metodista também essa pesquisa, e trabalhamos, até o momento, 5 escolas, tá? E 5 escolas, incluindo um público aí envolvido de cerca de 700 pessoas, entre professores, gestores, coordenadores e estudantes, né? Os objetivos dessa pesquisa são complementares, né? O mais importante, eu diria, é sensibilizar os jovens para a compreensão dos efeitos
das alterações climáticas, de modo a estabelecerem ações responsáveis para o exercício da cidadania, né? De uma cidadania planetária. É objetivo também compreender como a governança climática global pode ser organizada em diferentes níveis, estaduais, federais, municipais, das organizações civis, e é também um terceiro objetivo formular propostas em função desse pacto mundial que ocorreu na COP21 em Paris, de 2015, que discutiu os principais desafios das mudanças climáticas. Então, esse objetivo tem como resultados que os jovens nos forneçam pistas, propostas para que possamos encaminhar aos governantes. E isso tem sido feito nas diversas COPs, né, conferências mundiais sobre as mudanças climáticas, então, desde 2015, quando aconteceu o Acordo de Paris, né? A justificativa dessa pesquisa é que a mudança climática já está em andamento, né? Não é algo que vai acontecer, ela já está acontecendo e os efeitos perversos já se manifestam com muita intensidade no planeta. Então, é importante para a gente conhecer como os jovens do ensino médio sentem a magnitude desse fenômeno e a sua evolução, os seus desdobramentos, já que serão eles os gestores do planeta daqui a alguns anos, né? Então, essa pesquisa conta com o referencial teórico da epistemologia da complexidade, do Edgar Morin, que já já eu posso explicar um pouco que aspectos, né, desse referencial teórico a gente aborda e se utiliza como base e princípios, né, da nossa pesquisa. E a metodologia é uma metodologia multidimensional. Ela acontece nos diversos países de acordo com a realidade emergente de cada tempo e de cada lugar, é claro, né? Temos países dos Estados Unidos, da África, muitos da Europa, da Ásia, da América do Sul. Então, é claro que as realidades elas são territoriais, elas são geopolíticas, por isso elas implicam numa metodologia que melhor se adapte a cada realidade. Mas, claro que em todos os lugares, como aqui também no Brasil, a gente parte da pesquisa bibliográfica e documental, não é? Com todos os documentos, a análise de todos os documentos das organizações governamentais, não governamentais, né? Dos objetivos de desenvolvimento sustentável, as cartas de princípio, a Carta da Terra, e tantos outros referenciais documentais e bibliográficos. E uma pesquisa de campo, que também é multidimensional, porque a gente trabalha com observação, não é, das escolas, primeiramente para conhecer a realidade de cada uma. Nós realizamos entrevistas com os gestores, né, com os diretores das escolas, e com os coordenadores pedagógicos, com os professores. Nós desenvolvemos seminários temáticos com os jovens que nos apontam quais são as suas maiores curiosidades, indagações sobre as mudanças climáticas e o meio ambiente de modo geral. E aí os temas que nós, pesquisadores do grupo, desse pequeno grupo, podemos encaminhar, assim o fazemos. Senão, a gente convida especialistas, né, nos diversos temas. Já levamos filósofo, cientista político, físico, químico, pessoal que trabalha com as noções de cidadania,
com funcionamento hídrico, saneamento básico, energia, né? Enfim, e os grupos focais. Cada escola merece 3 grupos focais, né, temáticos, sobre aquecimento global, cidadania planetária e também mudanças climáticas. Então, são 3 grupos focais que acontecem em cada escola, né? E o que a gente percebe, além, então, dessa metodologia, várias atividades concomitantes são desenvolvidas para que a gente possa desenvolver essa pesquisa de uma forma com resultados mais eficazes, né? O mais próximo possível da nossa realidade. Nós temos encontros de estudos entre nós, pesquisadores, constantes, né? Tem época que a gente se encontra quinzenalmente, tem época que a gente se encontra mensalmente, tem época que a gente se encontra 2 ou 3 vezes na semana, então depende a periodicidade depende da necessidade, né? Nos encontramos para desenvolver aí, para elaborar e organizar as atividades que vão acontecer nas escolas, né? Fazemos reuniões com a equipe técnica das 3 escolas em momentos diferentes, sempre no início, durante e ao final, essas com certeza sempre, né? E uma coisa que não estava previsto na nossa realidade, mas a gente acabou tendo que fazer, foi a sensibilização também aos professores sobre as mudanças climáticas. E aí a gente percebeu que a formação docente, né, na nossa realidade, ela não tem privilegiado, né, na formação básica e nem continuada essa formação para educação ambiental. E aí, então, a gente precisa de um professor animador, né, para que possa continuar com esse processo quando os pesquisadores não estejam na escola, né? Porque o objetivo, lembrando, é sensibilizar os jovens fundamentalmente para essa perspectiva de mudanças climáticas. Então, esses seminários, apresentação do projeto, um pouco de leitura, indicação bibliográfica, nós precisamos e tivemos que fazer nas 3 escolas da primeira fase, e agora, até o ano passado, em mais outras 2 escolas, então, em 5 escolas. Em todas elas foi necessário. Encontros também com os jovens acontecem para que eles nos indiquem, então, os temas que eles querem que sejam aprofundados, para que a gente possa levar, então, os especialistas, né? E depois disso, a partir dos grupos focais, dos grupos focais que saem as propostas dos jovens que sejam levadas aos governantes, no caso, aí, por meio das conferências mundiais sobre mudanças climáticas. Então, é do grupo focal que sai a indicação dos temas, as propostas que são discutidas depois com eles, com os jovens, para a gente entender exatamente o que significam essa proposta, né? E depois disso, a gente leva, os pesquisadores fazem uma devolutiva dessas propostas nas escolas aqui do Brasil, a gente traz quais foram as propostas encaminhadas pelos jovens dos outros países, para que haja aí um compartilhamento, né, do conhecimento, das proposições, e sempre fazemos também uma reunião de conclusão, porque a gente faz com os jovens do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, né? Então, os alunos que saem chegam novos, né, no ano subsequente, então a gente vai fazendo esse processo
esse processo sistêmico, né, para que todos acompanhem a evolução dos trabalhos. Uma curiosidade, até antes de eu falar das propostas, é que na COP de 2015, na COP 21, em Paris, alguns jovens da escola pública e da escola particular, porque a gente faz tanto em escola pública como privada, para a gente, inclusive, perceber se há alguma diferença, né, nos encaminhamentos, nas proposições. Nós tínhamos, então, na ocasião, alunos, né, estudantes, acompanhantes, professores, que iriam acompanhar os jovens na COP para eles pessoalmente apresentarem as proposições. E foi uma tristeza, porque tínhamos conseguido verba de organizações estrangeiras para passagem, tínhamos conseguido alojamento de jovens na França, lá em Paris, para os jovens dos países visitantes, quando aconteceu, infelizmente, o ataque terrorista na França, e aí o Ministério proibiu a entrada de menores de idade por conta disso. Então, foi uma frustração geral, tinha menino que já estava com o passaporte pronto, que nunca tinha feito uma viagem internacional, que ia lá todo envolvido, sensibilizado que estava pela causa, era no inverno, então já tinham assim, já estavam preparados com roupa de inverno, enfim, foi uma frustração, mas que nós esperamos, né, claro que com um novo grupo, mas minimizar essa frustração agora na próxima COP, que será na COP 30 de Belém, que será aqui no Brasil. Então, a gente já está se preparando com os jovens que passaram pelo projeto e os que estão vindo e que participam nesse momento, para que pessoalmente eles possam ir levar, então, as suas propostas. Tá? Os resultados até agora, Beth, são resultados que a gente já compilou nas 5 escolas e que são convergentes, tá? Então, eu vou te falar só o montante, que são, para não te dar os dados individuais, que eu nem saberia aqui de cor nesse momento. Mas, ao todo, nós tivemos 94 propostas das 5 escolas, relacionadas a 11 temas, que são, por exemplo, educação, justiça, cooperação e solidariedade internacional, propostas de gestão e de poder público, propostas relacionadas aos direitos humanos, a transporte e mobilidade urbana, democracias participativas, política, agricultura, cidadania e consciência planetária, desperdício e transição energética. As propostas foram incluídas nesses grandes temas, né? Que foram temas, inclusive, recorrentes, surpreendentemente, nos diversos países do globo que participam dessa pesquisa, né? Uma mais, outra menos, né? Uma com maior intensidade, outra com maior consistência, outra com maior necessidade, maior urgência ou menor urgência, mas esses 11 temas, essas 94 propostas foram as propostas convergentes de jovens, de mais de 5.000 jovens que participaram, então, da pesquisa nesses 30 países. Não sei se... Eu queria ressaltar algumas coisas, Isabel. Bom, primeiro, essa indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, né? Acho que essa é a primeira grande questão que eu gostaria de ressaltar, porque a gente faz pesquisa sem separar do ensino e da extensão. E quando a gente fala de extensão, né, aí
obviamente eu recorro muito a Paulo Freire, quando ele vai dizendo que a extensão não é você... Isabel, acho que eu só pediria para você fechar o seu microfone, porque eu acho que dá alguma interferência. Isso. Então, quando a gente faz a fala de extensão, não significa você levar o conhecimento da universidade para a comunidade, né? Então, essa ideia de extensão como uma doação, né? Paulo Freire faz essa crítica. Não é uma doação de saberes, não é uma doação de serviços, não é uma doação de conhecimento, mas é uma construção com as pessoas da comunidade. E é exatamente isso que você relata, né, nesta pesquisa, ou seja, você vai ouvindo os jovens, e aí vocês se deparam com a necessidade de ouvir não apenas os jovens, mas também de dialogar com as equipes escolares, não é? Sejam gestores ou docentes e tudo mais, porque há um trabalho pedagógico que não dissocia educandos de educadores, né? Nós estamos num trabalho pedagógico cujo processo ele está intimamente ligado a uma integração de saberes ali entre educandos e educadores. Então, na medida em que você privilegia numa pesquisa ouvir estes jovens, é um diferencial muito grande, e além de ser um diferencial, demonstra que a produção de conhecimento ela só se sustenta quando, e aí eu estou falando da nossa área, que é de ciências humanas, né? Então, a produção do conhecimento, especialmente nas ciências humanas, e em especial em educação, né? Que aqui nós estamos falando de um programa de pós-graduação em educação, ele só se sustenta quando vamos a campo, quando ouvimos os jovens, quando ouvimos as crianças, né? Quando ouvimos, porque há poucas pesquisas que dão voz a esses estudantes, aos jovens, às crianças, né? Aos adolescentes, são poucas as pesquisas que fazem isso. E mais relevante ainda é o tema, porque você dá voz a eles para discutir um tema que é fundamental neste momento histórico em que vivemos, né? E aí eu fico aqui imaginando como é que eles se deparam, ou como que eles se manifestam quando a gente discute essas diferentes crises, porque a crise climática, isso é revelado nos temas que você acaba de citar, né, quando eles apontam esses diferentes temas, ou seja, a crise climática ela acontece de forma concomitante com outras crises. Então, nós temos uma crise social, uma crise cultural, uma crise política, uma crise da democracia, né? E eles trazem isso nos temas em que foram apontados, aí, que você nos relata, né? Então, a gente percebe que a importância da inserção destes jovens e desses professores, professoras, dessas equipes escolares na pesquisa, porque é um exercício de cidadania, de participação, mas também é a construção de conhecimento no diálogo com a universidade. E aí, outra coisa que você trouxe aí, que eu quero destacar de muito importante, que é o diálogo entre os diferentes campos do saber. Ou seja, não somos os únicos donos do saber, não somos aqueles que sabem tudo, mas precisamos dialogar com outros campos de saber, com a filosofia, com a biologia, com a história, enfim, com a sociologia, enfim. As artes. Com as artes. Então, você trouxe isso, e eu quero ressaltar a relevância desse diálogo entre os diferentes campos de saber. Então, Isabel, eu percebo que essa pesquisa que você desenvolve, né, não apenas você, eu imagino que ela é coordenada, né, internacionalmente, até o professor Alfredo Pena Vega, né, depois se puder falar um pouco, né, da coordenação dele também neste projeto, tem uma linha
tem um propósito, não é? Tem um propósito que é você pensar numa outra sociedade, né? Você pensar que esta sociedade, né, onde os recursos são usados como se fossem infinitos, ela precisa mudar. Quer dizer, nós precisamos conscientizar não apenas os jovens, os professores, as professoras, mas a sociedade como um todo precisa ter essa consciência de que os recursos eles acabam, não é? E nós, isso, a exploração desenfreada que está acontecendo causa prejuízo para as diferentes espécies, não apenas para a espécie humana, como nós já estamos sentindo, né? Mas também para outras espécies. Então, é um trabalho que eu avalio de grande relevância para esta conscientização, para o exercício de cidadania e para encontrar saídas, não é? Porque ninguém vai encontrar uma saída sozinho. A saída ela precisa ser, são múltiplas, ou seja, nós não temos uma única fórmula, né? São várias possibilidades, são vários âmbitos de políticas que precisam ser mobilizados, e aí os jovens têm essa oportunidade que vocês estão oferecendo de participar dessa construção. Então, eu achei assim fantástico, viu, Isabel? E eu gostaria muito que você também nos contasse justamente sobre esta linha teórica, né, desta equipe que é internacional, né, como é que tem uma coordenação internacional, e que você nos contasse um pouco sobre esta linha teórica, esse pensamento complexo que nós sabemos que você é uma estudiosa de Edgar Morin, né, e que vocês seguem este caminho, né, da teoria do pensamento complexo. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre essa linha de teórica que vocês seguem. Ok. Então, dessas suas considerações, ponderações muito importantes, Beth, a gente compartilha efetivamente com elas, né? A gente entende a pesquisa como a perspectiva de transformar a realidade, né? Tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Então, é porque a gente acredita nisso que essa proposta, então, veio do coordenador geral científico, que é o Alfredo Penavega, né? Ele é professor titular do Centre Edgar Morin, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, onde eu realizei o meu pós-doutorado com o Morin, né? E ele é um dos principais colaboradores do Edgar Morin, e a fundamentação teórica dessa pesquisa, ela é multidimensional. Ela parte do pensamento complexo, vindo aí a ideia do complexos, que vem do latim, significa o que é tecido em conjunto. Então, essas múltiplas perspectivas, elas estão em diversos temas e consequências, em subtemas que são desenvolvidos nos trabalhos. Nunca é de um lado só. Essa religação dos saberes que você aponta é o fio condutor do nosso trabalho de pesquisa, né? Por isso são estratégias multidimensionais, referências bibliográficas abrangentes, quer dizer, nada é uma coisa só. Os diálogos são com os diversos segmentos, né? A gente não entende que tem um que sabe mais do que o outro, e o foco da pesquisa é o jovem, exatamente porque a gente entende que a gente precisa cuidar da geração presente, porque antes que a humanidade acabe sem chegar ao futuro, né? E das gerações futuras que estarão aqui depois de nós, né? Então, e o Morin nos fala um dos principais livros dele que fundamentam esse trabalho, que é o Terra Pátria, um livro que foi publicado em 1993, portanto, há 30 anos, né? 20 anos, né? 20 anos, a gente é o tema da policrise,
que a crise não está só num único lugar do globo, nem numa única área do conhecimento, mas, ao contrário, parecia um livro premonitório que nos contava aí que essa policrise, né, o termo desenvolvido aí, cunhado pelo Morin, está nas diversas áreas do saber, e é por isso que a gente precisa também religá-los, né, e não ficar numa única visão. Precisamos desenvolver metapontos de vista, cada um do seu lugar, para que a gente possa ampliar o nosso olhar, né? Então, o objetivo é sensibilizar para a consciência planetária. A gente pega a fatia da mudança climática, mas para entender que nada está só no planeta, né? E que a própria humanidade é uma entidade planetária. E, por isso, é preciso que haja aí um trabalho interdependente que o Morin coloca. O Morin usa muitas trindades, eu gosto de chamar assim, muitos trinômios, né? No caso, sociedade, indivíduo e espécie, né? São 3 termos indissociáveis, e é nessa perspectiva que a gente entende o trabalho de uma educação ambiental tão urgente, né? Aí eu quero começar, se você me permite, citar aqui algumas pinceladas, né, teóricas que nos amparam, que nos sustentam, né? Primeiro, a ideia da sustentabilidade, né? A ideia da sustentabilidade que também está para o Morin num trinômio: sustentabilidade, solidariedade e esperança. Não dá para se pensar em um desvinculado do outro, né? Isso em função da preservação da vida e do planeta. A sustentabilidade a gente trabalha num conceito sistêmico, mas mais do que sistêmico, complexo. E a diferença que está aí, né, é que se a gente pegar a hierarquia aí dos sistemas, dos elementos, um pensamento sistêmico vai dizer assim: o todo é mais do que a soma das partes. E por que é complexo além do sistêmico? Porque a complexidade vai dizer, ok, o todo é mais do que a soma das partes, mas é também menos do que a soma das partes. Como já dizia o Pascal, é impossível conhecer o todo sem conhecer as partes, assim como é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo. Então, é nessa perspectiva aí que o trabalho se sustenta. A sustentabilidade a partir de 3 pilares, que também são interligados, que é o ambiental, o econômico e o social. Se a gente pensar, um pilar ambiental é aquele, né, que quer preservar a biodiversidade, o econômico é a capacidade de gerar recursos e organizá-los com responsabilidade, e o social é fortalecer grupos, comunidades, em temas específicos dos direitos humanos, de moradia, de direito à terra, trabalho, saúde, educação, afetos, dentre outros grupos específicos. Então, esses 3 pilares são fundamentais para a gente trabalhar nessa pesquisa. Isso nos impele a ações, tanto locais como globais. Você viu que as propostas, nós temos propostas de mudanças climáticas, ou para combater as mudanças climáticas, em nível local, no pequenininho, na minha casa, na minha sala de aula, né, local, desde assim, a sensibilização para economia, diminuição de consumo de plásticos, reciclagem, separação do lixo, escovar o dente e fechando sem gastar muita água, economia de energia, enfim, são ações que a gente pode promover e deve promover
né, no nosso ambiente, no nosso metro quadrado, na nossa casa, na nossa sala de aula. Tá? Então, são as ações locais. Mas também elas estão ligadas e devem estar vinculadas às propostas globais, que nos exigem o quê? Uma ação política, que nós somos responsáveis, né? Nós não podemos dizer estamos à mercê, né, dos políticos que fazem as leis. Não, é por isso que os jovens são chamados a dizer quais são as propostas deles, né? Porque eles são construtores dessa política, né? De uma política que prescinde cada vez mais de ética, de renovação, de transformação, né? E as ações globais vão desde a regulação e regulamentação de agrotóxicos, garimpo ilegal, preservação de mares e rios, atitudes e regulação das empresas para diminuição dos gases poluentes, né? Que promovem aí ampliação do efeito estufa, de desmatamento, demarcação de terras, etc., 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 né? Com vistas sempre à preservação do planeta e respeito à dignidade humana, né? Daí, Beth, o conceito que está subjacente à pesquisa é o conceito do Edgar Morin de terra-pátria, que significa que é a nossa casa comum. A terra-pátria porque é a nossa casa comum, a casa em que a gente precisa trabalhar para desenvolver os nossos sonhos, fazer realizá-los para um mundo melhor que todos desejamos. Terra-pátria tem a ver com a comunidade de origem e a nossa comunidade de destino. De onde venho, para onde vou, né? Essa noção aí da importância de se assumir uma cidadania que não é só local, mas é uma cidadania planetária, né? E para quê? Para que a gente possa ser protagonista de uma política de civilização planetária. Outro termo que também nos impele aí, que é a questão da construção da política de civilização. E ainda dentro desse conceito de terra-pátria está o que você apontou tão bem aqui nas suas ponderações, que é na religação dos saberes, unindo prosa e poesia. A prosa da disciplina, do cotidiano, do trabalho, da academia, com a poesia da vida, das artes, do demens, né, do humano. Nosso fio condutor é os Sete Saberes, né, que está aí também por trás. Os Sete Saberes é um título de um livro do Edgar Morin, né, que foi encomendado, entre aspas, pela Unesco em 1999, para que fossem apontados aí os saberes necessários para o enfrentamento da educação do novo milênio, que nós já estamos aqui, né, quase na metade já da segunda década, né? E aí o Edgar Morin, então, apontou, e essa reflexão inicial passou por diversos países, pela mão de diversos professores, especialistas, generalistas, né? Para que depois ele condensasse, então, e aprofundasse a reflexão para que fossem saberes que fossem importantes para as diversas realidades e os diversos contextos, né? E aí, então, os sete saberes são... o primeiro é reconhecer as carências do conhecimento, que existem erros e ilusões, tanto na ciência como em toda a produção do conhecimento. Depois que o conhecimento é pertinente, que deve ser contextualizado, né? Depois ensinar a condição humana,
enfrentar as incertezas, ensinar a identidade terrena, ensinar a compreensão, enfim, esses saberes não são conteúdos, mas são valores humanistas que a escola não pode se furtar, né, de trabalhar. Bom, eu acho que é isso. Não sei se você tem alguma pergunta, alguma dúvida. Então, Se você Isabel, quiser de novo, eu gostaria de fazer aqui ressaltar alguns pontos. Então, toda a sua fala demonstra a grande responsabilidade da educação, justamente com a formação do cidadão planetário, né? Que é isso que você traz na sua fala. Quer dizer, nós vamos formar pessoas, crianças, jovens, adultos, para o planeta, para viver no planeta, e essa inter-relação, né, dos seres viventes do planeta, ela precisa ser compreendida, porque o que acontece do outro lado do mundo nos afeta, e vice-versa, não é? Então, essa compreensão da responsabilidade da educação com a formação do cidadão planetário, eu acho que é fundamental. Então, você traz isso nos fundamentos, né, do projeto de vocês. A questão da participação política, quando você diz, olha, nós precisamos exercitar a política, não apenas local, quer dizer, eu não vou me preocupar apenas em reciclar o meu lixo ou diminuir o consumo. Claro que isso é importante, né? Ninguém está negando aqui a importância de você mudar os seus próprios hábitos, né? Acho que pensar em como é que eu estou vivendo, né? Em que medida eu estou contribuindo para essa destruição, né, do planeta, e, consequentemente, a destruição da vida no planeta, né? Então, acho que isso é fundamental. Mas, para além disso, eu preciso me ver como alguém que também faz política, porque nós temos uma democracia representativa que dá a ideia de que eu fui lá, exerci o meu direito de cidadão votando neste ou naquele candidato. E pronto, né? Está feita a minha parte. E agora o que vai acontecer vai depender dos políticos lá. E vocês estão ensinando que não. Não é assim. A política ela é construída de forma participativa, ainda que isso seja muito difícil, às vezes frustrante, não é? Mas os jovens precisam entender isso, e eles precisam entender que eles têm o direito de ter voz, né? De participar também da construção dessas políticas, e vocês estão oportunizando isso para eles. E entendendo que na escola este currículo está muito fragmentado. Então, a gente tem essas disciplinas bastante fechadas em si mesmo. Então, os conteúdos pelo conteúdo nas disciplinas. Eu tenho que aprender matemática, ou história, ou geografia, para conseguir resolver a minha prova ou passar no Enem, etc. e tal. Então, eu tenho currículos bastante fragmentados. Então, novamente, vocês estão mostrando a importância do diálogo entre as áreas de conhecimento e, portanto, trabalhando também com as equipes escolares, demonstrando o quanto esse currículo fragmentado precisa ser problematizado e superado, né? Então, acho que vocês estão dizendo... E mesmo porque hoje, Isabel, quando a gente vai olhar como é que a educação ambiental é trabalhada em muitas escolas, acho que nós temos assim exemplos excelentes de trabalhos em escolas, mas também nós temos uma tradição de trabalhar com o dia da árvore, o dia do índio, o dia disto, o dia daquilo, ou então fazer um projeto. Nós vamos fazer um projeto sobre reciclagem. Aí faz o projeto, aí acabou o projeto, acabou o assunto, nunca mais se fala naquilo, né? Não é permanente, não muda a consciência para uma mudança de atitude, tanto no contexto escolar quanto no contexto da sociedade, né? Então, quando você
traz toda essa fundamentação teórica, por trás disso tudo, todo esse conhecimento teórico, todos esses conceitos que você traz de terra-pátria, por exemplo, a casa comum, os povos originários já nos ensinavam isso, né? Essa é a nossa casa comum. Pachamama, 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 não é? E aí nós estamos demorando para aprender, né? A gente está demorando muito para entender, para aprender, e ao contrário, nós estamos dizimando esses povos que têm uma sabedoria incrível, né? Ao invés de aproveitar essas sabedorias, nós estamos dizendo que eles têm um conhecimento menos importante, menor e etc., né? E você disse muito bem, os conhecimentos, eles não têm uma hierarquia, né? Nós temos conhecimentos diferentes, distintos e que dialogam entre si. Então, assim, Isabel, eu gostaria de super agradecer você por nos explicar tudo isso, né? Por mostrar, sabe o que, Isabel? Vocês mostram nessa pesquisa a esperança, não é? Eu acho que a gente precisa compartilhar. Eu estou aqui fazendo uma série de conversas com diferentes convidados sobre diferentes temas, porque a gente quer justamente mostrar que a gente tem possibilidades, que a gente tem caminhos possíveis, e cada um que conversa com a gente aqui mostra uma possibilidade, mostra um caminho possível. Você está mostrando um caminho assim muito prático, ao mesmo tempo complexo, porque não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo, mas é um caminho possível, não é? E que pode nos inspirar. É sempre como a gente diz, olha, os relatos, eles são sempre muito inspiradores, para que, na prática de cada um, esta aprendizagem, tanto prática quanto teórica, ela vá sendo ressignificada na prática de cada um, né? Então, eu acho que você nos deu hoje uma contribuição muito grande, muito especial, e quero te agradecer demais por isso, por compartilhar todo esse trabalho com a gente. E, lógico, te parabenizar a você, ao professor Alfredo Penavega e toda a equipe por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, viu, Isabel? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Beth. Eu acho que é o que todos nós desejamos, né? É uma reforma do pensamento, né? De que fala o Edgar Morin, que vai do linear ao complexo, e desse complexo tão abrangente que implica aí a dialogia, o bom e o ruim, né? A beleza, a feiura, tudo que tem o ser humano, né? E que por isso a gente não pode perder a esperança, porque ao passo que o próprio ser humano é desintegrador, é mau, é vil, mas também tem capacidades criativas, solidárias, fraternas, que faz a gente manter a esperança. Não dá para estar na educação sem ter esperança, né? Tem que ter esperança e paixão, né, Isabel? Sem esperança e sem paixão, a gente não consegue fazer educação. Então é isso. Muito obrigada, viu, Isabel? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a você, Beth.